Em 1992. Um pouco sobre oração nessa noite. Tem sido um tema recorrente. Eu acredito que Deus está falando sobre esse tema. E eu tenho alguns textos que eu estive meditando e buscando ao Senhor para trazer para vocês nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 122. Salmo 122, versículo 6, até o versículo 9. Salmo 122, versos 6 e 9. Obrigado, Ana Paula. Amém? Diz a palavra: orai, ou orem, pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, que o Senhor nos direcione nessa noite, de acordo com o teu querer. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade, e a palavra que sai da minha boca, ó Deus, seja ungida pelo teu Espírito Santo, ao entrar pelos ouvidos de cada um aqui presente, ou daqueles que estão em casa assistindo online, que haja atenção, que haja, Senhor Deus, um desejo de ouvir ao Senhor, ouvir o Senhor falar nessa noite em nós, porque o Senhor fala, e que haja esse desejo em ouvir e obedecer e praticar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui eu quero destacar a palavra paz. No hebraico, o termo é muito conhecido, que é o termo shalom. E shalom, no hebraico, ele é carregado de um termo, talvez muito mais forte do que a paz que nós usamos no português. Porque o shalom, ele traz tudo que é bom, tudo que é a vontade de Deus, a prosperidade, a saúde, a salvação, tudo está no shalom. O shalom é aquilo que Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden, quando desobedeceram a Deus. Então a missão de Deus é trazer o shalom para nós, para o ser humano. Foi isso que ele falou com Abraão, foi isso que ele fez com Noé, na aliança com Noé que ele faz, é isso que ele vem falando ao longo do Antigo Testamento e aqui nos Salmos, e é isso que Jesus, então, quando Jesus ele vai dizer também a respeito da paz, e ele diz: a paz esteja com vocês. Então ele está falando dessa paz que é carregada de todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Então aqui ele está dizendo, o salmista no Salmo 122, ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Agora, preste bem atenção, meus irmãos, porque esse texto hoje, na revelação que nós temos em Jesus Cristo, e mesmo na revelação do salmista, mesmo naquilo que o salmista queria dizer, ele não está preocupado apenas com Israel. Nós não somos chamados para orar pela paz da Jerusalém física, da cidade de Jerusalém que está lá em Israel, mas aqui o termo Jerusalém, ele tem um significado mais profundo ainda, porque veja que aqui mesmo ele diz que por amor da casa do Senhor nosso Deus, o verso 9, buscarei
o teu bem. Irmãos, onde está a casa do Senhor hoje? Ela não está apenas em Jerusalém, lá em Israel. A casa do Senhor está aqui, a igreja reunida. Então a nossa oração por Jerusalém, ela não é mais pela Jerusalém física, mas é pela Jerusalém espiritual. A Jerusalém que desce do céu é a igreja do Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus disse: eu estou ali no meio deles. Então a bênção do Senhor hoje, ela não está mais limitada dentro dos muros de Jerusalém, lá na Judéia, mas ela está em todas as nações. Mas o que eu quero então ressaltar nesse texto, não é nem sobre a paz e nem sobre Jerusalém, mas é sobre a oração. Então ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Ora, se nós definimos o que é a paz, o Shalom, e definimos o que é Jerusalém, então nós podemos entender por que nós devemos orar, para que nós oramos, o que é que nós oramos. Então, a oração, como nós sabemos muito bem, é algo tão importante na nossa prática de vida cristã, né? Não existe cristão que não ora. Todo cristão ora. Todo cristão fala com Deus. Senão ele não é cristão, né? Porque não tem cristão de faz de conta. Não tem cristão, né, de mentirinha, né? Porque não é cristão de verdade. Então o cristão, ele ora. O cristão tem uma vida de oração. O cristão, ele congrega, né? Tem que tomar muito cuidado agora, porque nós estamos aqui vivendo uma situação de pandemia, mas você que está em casa, você que está assistindo os cultos online, mas você que consegue assistir o culto durante 5 minutos, e o restante do tempo você tem que dar atenção às outras pessoas, ou você dorme no sofá, né? Ou você não consegue manter a sua atenção, então você está sendo desligado do corpo de Cristo, porque você descuidou, ou está descuidando da tua vida espiritual. Então aqui o salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que o salmo começa, e é assim que ele termina. Ele começa falando da casa do Senhor, ele termina falando da casa do Senhor, e ali no meio ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Então nossa pergunta para o Senhor aqui, dentro dessa mensagem que estamos trazendo é: Senhor, como orar? Ensina-nos a orar. Porque a oração é tão importante, irmãos. Mas nós precisamos lembrar que mesmo quem não é cristão também ora. Eu disse que todo cristão ora, mas nem todos que oram são cristãos. Dá para entender isso, né? Porque as outras religiões também oram. As orações estão por toda parte. Quem não é cristão também pede oração. Mas não quer dizer que essa motivação é santa. Orai pela paz de Jerusalém, quando ele diz que sejam prósperos os que te amam, existem bênçãos, irmãos, que são só para aqueles que amam a Deus. Jesus falou: eu amo os que me amam. Então, nesse sentido, há um determinado amor de Jesus que é direcionado para aqueles que o amam. Eu amo os que me amam. Então quer dizer que Jesus, num certo sentido, ele não ama a todos. Há uma diferença. Quem não é cristão vive no pecado, serve ao pecado, alimenta o pecado, promove o pecado, vive na mentira, vive mentindo, vive distante e separado da glória de Deus. E aqui ele diz:
o verso, né? Sejam prósperos os que te amam, o verso 6. O verso 7, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. E fora dos muros de Jerusalém? Entenda bem, irmãos, ainda que o plano de Deus foi desde o começo alcançar as nações e abençoar todas as famílias da terra, a bênção que vai chegar na tua família está vinculada ao arrependimento e ao novo nascimento, ou seja, a tua ligação com Cristo. A bênção de Deus está em Cristo Jesus. Não há bênção fora de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, Ele vai encher toda a terra da sua plenitude. E aqueles que não servem a Deus, que não amam a Deus, não têm lugar na cidade celestial. Não tem lugar na cidade santa. Então, orai pela paz de Jerusalém. Por isso não está dizendo, ore por todas as nações, para que haja paz em todas as nações. Por isso é que ele está dizendo, não ore por todo mundo. Não, existe um direcionamento da oração. Muito bem. Eu quero contar uma história que está na Bíblia, né? Não precisa abrir a Bíblia, mas depois vou te falar a referência. Porque, para que nós vamos orar? Os irmãos sabem que Paulo fala em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém. Por isso nós precisamos do Espírito para nos ensinar a orar. Por isso nós temos que orar no Espírito. Mas o profeta Eliseu foi um homem muito usado por Deus. E justamente, é interessante porque no contexto desse salmo, Israel e Jerusalém tinha inimigos. Um desses inimigos era a Síria. E o rei da Síria, ele estava tramando emboscadas contra o rei de Israel. Mas quando eles tramavam as emboscadas, dizendo, nós vamos fazer uma emboscada em tal lugar, o profeta Eliseu recebia conhecimento do Espírito do Senhor que aquela emboscada ia acontecer. Então, ele mandava falar para o rei de Israel, vai ter uma emboscada em tal lugar. E aí o rei de Israel se preparava e mandava as tropas militares para se proteger da emboscada. E chegou ao ponto que isso acontecia repetidamente, que o rei da Síria achou que tinha um espião no meio deles. Então ele reuniu os seus oficiais e falou, quem que é o espião aqui? Aí os oficiais disseram para ele, falaram, olha, não tem nenhum espião, mas é que tem um homem de Deus lá em Israel, que ele sabe, quando a gente reúne aqui, ele tem uma escuta aqui, né? Parece filme de 007, né? Mas o Senhor fazia ele conhecer. Então, o rei da Síria falou, então vamos pegar ele. Ou seja, o inimigo, ele também sabe agir, e ele sabe quem ele vai atacar. Né? O inimigo está mais preocupado com um cristão do que com 100 que serve o diabo. Ele está mais atento a um que serve a Deus do que a 1000 que não serve. Então foram lá e cercaram a casa do Eliseu. E aí então o moço que estava com Eliseu, quando ele saiu, abriu a janela lá, a porta, não sei, e viu aquele exército cercando eles, falou, ai meu Deus do céu, agora nós estamos mortos, né? E falou para o Eliseu, o profeta Eliseu. Eliseu falou, mas não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o moço não entendeu nada, porque olhou para o profeta, olhou para si. Onde estão esses? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Então aqui é o ponto que eu quero te chamar a atenção na história. Então Eliseu orou para que o moço tivesse os olhos abertos. Pediu para Deus: Senhor, abre os olhos dele. Senhor Deus, abre os olhos desse moço. O moço é o discípulo do profeta, porque eles tinham essa prática do discipulado. Interessante, né? Nós também temos. Abre os olhos dele. Olha a oração que Eliseu faz. Abre os olhos dele. Irmãos, eu não sei se Eliseu, ele via o tempo todo o que o moço viu depois da oração. Porque nós andamos pela fé. Amém? E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, ninguém pode dizer que o Eliseu via. Porque aí você pode achar que a fé de Eliseu é fácil, porque ele via. Ou porque você acha, porque ver é fácil. Irmãos, quem abre os nossos olhos é Deus. Quem abre os olhos do coração é Deus. Quem abre os olhos espirituais é Deus. Mas o fato é que quem é de Deus vê coisas que aquele que não é de Deus não vê. Porque nós olhamos com os olhos da fé. E a oração, então, foi para que ele visse. E aí, então, finalmente, após a oração, ele viu, né, os anjos do Senhor que estavam ali acampados e estavam protegendo eles. E aí Eliseu fez uma outra oração, orou para que o inimigo ficasse cego. Então nem toda oração é para ver, tem oração também que é para não ver. E eles ficaram cegos. E na Bíblia está cheio de casos de pessoas que ficaram cegas, né? Que o Senhor cegou elas, o Senhor Deus. Mas também diz que Satanás também cega as pessoas. Então a nossa oração pode ser tanto para que Deus abra os olhos, como para que também que Deus feche os olhos. Aliás, falando em portas abertas, o fundador da missão Portas Abertas é um holandês chamado Irmão André. Interessante que ele não é nem pastor, né? É só irmão mesmo, né? Ele é só irmão mesmo, né? E o irmão André, no tempo em que havia o comunismo no leste europeu, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá sediadas em Moscou, e todos aqueles países lá fechados, que perseguiam as igrejas e não deixava o pessoal ler a Bíblia, o irmão André tinha um Fusca. E o Fusca era um carro bom na época, até hoje é um carro bom, né? Hoje está valendo mais até do que antes, porque agora é relíquia. Mas ele com o Fusca dele, ele botava Bíblia no porta-mala da frente do Fusca e ia passar a fronteira para levar a Bíblia para os irmãos lá no leste europeu, nos países fechados, chamada cortina de ferro. Então ele orava a Deus para cegar os guardas da fronteira, para que não vissem as Bíblias que estavam lá. E Deus muitas vezes ouvia a oração dele e deixava os guardas não conseguiam enxergar as Bíblias que estavam no porta-mala do Fusca, e entrava as Bíblias lá para levar a palavra do Senhor para aqueles irmãos que não tinham Bíblia, né? Aquele tempo, irmãos, não tinha internet, né? Para os jovens aí entenderem, né? Não tinha internet, não tinha aplicativo, não tinha nem telefone celular. Aliás, quase não tinha telefone. Tinha telefone, mas era muito difícil, né? Até o telefone, não tinha fax, né? E era tudo no papel mesmo. Comunicação tinha que ser no papel, carta e a Bíblia no papel. Então, irmãos, essa é a história de Eliseu.
Agora, para a gente então ser mais direto, vamos abrir a Bíblia lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Tem, até onde eu vi aqui, né, eu peço perdão aos irmãos porque eu não tive assim muito tempo para preparar essa mensagem, tá? Na verdade eu não tive tempo nenhum, mas no capítulo, existem 3 ocasiões na carta aos Efésios que Paulo fala de oração. Ele ora, ele não fala de oração, ele não está ensinando sobre oração, ele está dizendo que ora, e está falando para o pessoal orar. Então, irmãos, qual que é a minha preocupação, qual que é o meu objetivo nessa mensagem que Deus colocou no meu coração? É que a gente ore guiado pelo Espírito Santo, amém? Porque como eu falei, quem não é cristão também ora. Quem não é cristão também pede oração. Mas como orar? Essa é a questão, essa é a pergunta. Então, em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, Paulo fala sobre oração. Ele vai dizer o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há em vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Aqui é importante definir, irmãos, o que é santo. Porque na tradição católica, santo são pessoas agraciadas com uma graça especial. E são pessoas que praticamente não pecaram, né, ou viveram muito pouco pecado, e então eles alcançaram um grau, né, uma qualidade de fé e de piedade acima das pessoas, acima da grande maioria das pessoas. Mas aqui não, irmãos, na Bíblia, os santos são todos aqueles que creem em Jesus, que são nascidos de novo e que são santificados pelo Espírito Santo. Todos. Então, nesse sentido, eu sou santo, você que é crente em Jesus também é santo. Então, aqui ele está falando do amor para com todos os santos. Então, ele ouviu falar, razão pela qual a carta aos Efésios, ela não se destina apenas à igreja de Éfeso, mas ela se destina a um grupo mais geral de cristãos do que os Efésios somente. Verso 16: não cesso de dar graças por vós, então desde que eu ouvi, né, o amor que vocês têm pelos santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então aqui no verso 17, é que Paulo começa a falar para o que ele ora. Então ele ora por um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então, basicamente, que haja em vocês, ele está dizendo, né, nos irmãos que estão recebendo essa carta, a quem ele escreve e a quem ele ama, e ele está enviando essa mensagem, para que eles tenham esse espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Deus, né? Porque ele está falando dele, se refere ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. O Pai da glória. Amém? Então, para que vocês conheçam esse Pai da glória, ele está dizendo, para que vocês tenham essa revelação no coração de vocês, esse espírito de sabedoria. Então esse é o motivo de oração. Tem a ver com a oração do Eliseu,
Tem a ver com a oração do Salmo 122 que nós lemos, porque é a revelação do Pai da glória. Quem é maior que o Pai? Ninguém. Ninguém é maior do que o Pai. E não existe glória maior do que a glória do Pai. E não existe nesse mundo nada que possa ser comparado à glória do Pai. Mas o ser humano que não conhece a Deus e está no pecado, ele nem sabe o que é a glória do Pai. Ele nem sabe que a glória do Pai existe. Verso 18: iluminados os olhos do vosso coração. Então aqui também ele está falando a respeito dessa visão espiritual, porque ele diz que no nosso coração nós temos olhos. Então é uma maneira de dizer entendimento. Coração pode ser entendimento também, né? Há a outra versão que vai dizer entendimento. Então, iluminados os olhos do vosso coração. E para quê? O que esses olhos vão ver? Assim como os olhos do moço, Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele. Paulo está dizendo aqui: eu oro para que vocês sejam iluminados os vossos olhos do vosso coração. Não está falando dos olhos físicos. Assim como foi o caso de Eliseu, o moço pôde ver com os olhos físicos aquilo que se passava no mundo espiritual, que nós normalmente não podemos ver, mas você pode ver com os olhos do coração. Essa é a oração de Paulo pelos Efésios. E aí ele diz: bom, então para que eles vão ver? O que é que eles verão com os seus olhos? Ele vai destacar aqui 3 coisas. Primeira, a esperança do seu chamamento. A esperança do seu chamamento, ou outra versão melhor, a vocação. Chamamento e vocação é a mesma coisa. O seu chamado, a sua vocação. E lembrando do tema de missões da Jami, chamado e compromisso. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa vocação? Então nós precisamos ter os olhos iluminados para saber para o que Deus tem nos chamado. Qual é a vocação da igreja? Qual é? Orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém tem uma missão no mundo. A igreja tem uma missão no mundo. A missão é a vocação. Ah, não, pastor, eu tenho uma profissão. Eu sou professor. Minha vocação é ser professor. Ah, não, minha vocação, eu sou mecânico. Minha vocação é costurar, né? Como nossa irmã Tieco. Minha vocação é enfermeira, enfermagem. Tudo bem, você pode ter todas essas vocações, mas você não se esqueça, você tem um chamado maior ainda, que é fazer parte da igreja, que tem uma missão, que tem uma vocação. É isso que Paulo está dizendo. E alguns, inclusive, tinham vocação para escravo, pode-se dizer, porque muitos eram escravos. Hoje não tem mais escravo dentro daqueles moldes, né? E haviam aqueles que eram dentro do Império Romano e tinham os patronos, né? Que eram uma camada social, né? Tinham os nobres, tinham aqueles que eram os escribas, os sábios, né? Também entre os judeus, enfim, os filósofos. Mas todos esses quando vêm para o Senhor, têm uma vocação ainda maior, uma vocação para a eternidade, uma missão para a eternidade, né? Segunda coisa,
a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, você não tinha herança entre os santos, você não era de Israel, e mesmo aqueles que eram de Israel, também já estavam rejeitados por causa do pecado, porque quebraram a aliança, de certa forma não podiam alcançar a herança. E aqui ele diz: eu oro para que Deus abra os vossos olhos, para que vocês vejam a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então é uma riqueza enorme, a riqueza enorme, mas não está falando de riqueza material, está falando de uma riqueza espiritual que a igreja tem o direito, porque é herdeira com Cristo. Cristo conquistou esse direito. Terceira coisa, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então aqui ele fala da grandeza do poder de Deus. Então a igreja abre os olhos para ver essas três coisas. O seu chamado, aqui eu estou, de certa forma, simplificando, é um texto que dá para a gente escrever um livro, ou livros sobre isso, mas aqui é uma mensagem. Então, chamado, o chamado da igreja, o seu chamado, a sua herança e o poder que opera em você, esse poder que tem uma finalidade, esse poder que é dado para você vencer o pecado, poder para fazer o bem, poder para testemunhar, poder para falar, poder para permanecer, poder para perseverar. Amém? Todo esse poder. Então, essa é a primeira oração de Paulo. A segunda oração está no capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É importante dizer, irmãos, que para aprofundar o que é o chamado, o que é a herança, o que é o poder, você pode ler a carta toda aos Efésios, você pode fazer um estudo de Efésios, para entender tudo isso em detalhes. Por isso que a carta aos Efésios é uma carta que fala da igreja, mas a oração, ela tem o seu lugar, então, aqui. Porque se a gente não ora, se a gente não está orando pela igreja, para que ela abra os olhos, então pode perder, ela pode de alguma forma perder a oportunidade da bênção dessas coisas tão preciosas. Então ele vai dizer no capítulo 3, verso 15, continuando a segunda oração: de quem toma o nome, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então aqui Paulo ora pelo homem interior. Então nós temos um homem interior que é a razão da oração de Paulo, é o motivo da oração. E assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E aí ele vai falar a respeito do amor, que o motivo da oração dele é para que eles compreendam a profundidade, o comprimento, a altura e a largura, desse amor, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui, irmãos, é muito profundo, mas basicamente ele ora para que a igreja, para que nós sejamos inundados, cheios do amor de Deus. Porque o Espírito,
Ele derrama esse amor em nós. Olha que coisa tremenda, né? Muitas vezes nossas orações, elas vão na tendência daqueles que também não conhecem a Deus, das necessidades básicas do ser humano. Quais são as necessidades básicas do ser humano? É só você ler o livro de Jó, você vai descobrir. Jó, ele é tentado nas 3 áreas que o homem pode ser tentado, que o ser humano é tentado, que o ser humano é fraco e que ele busca proteger. A família, os bens, né, que envolve toda a sua necessidade física, e a saúde, que é o seu corpo. Então, Jó, ele perde a família, ele perde todos os seus bens e ele perde a sua saúde. Então ele vai dizer, vão dizer para ele: para que serve o teu Deus? Porque se Deus serve para isso. Então a oração, ela vai nesse sentido. Senhor, abençoa minha família. Senhor, abençoa meus bens. Senhor, abençoa minha saúde. Porém, essa oração, ela pode ser muito egoísta. E o contrário do amor é o egoísmo. Correto? O contrário do amor é o egoísmo. O amor é você se doar para o outro. O egoísmo, você se fecha para o outro. E quando eu oro por mim mesmo, eu estou amando a mim mesmo, e isso faz parte, porque a palavra não diz para nós não nos amarmos. A palavra diz que a gente cuida de nós mesmos. Isso faz parte. Mas nós temos que ter atenção para não nos preocuparmos apenas com nós mesmos, conosco mesmo. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem uma missão no mundo. Então eu não posso me preocupar só comigo mesmo. E a minha oração não pode se limitar apenas a família, bens e saúde. Mas eu tenho que ir mais longe. Eu tenho que ver eu tenho que abrir os olhos e ver toda a riqueza espiritual. E ver toda a necessidade espiritual, todos os motivos de orações, motivo de oração no sentido espiritual. Para que a minha oração não se limite apenas a estas coisas, né? Porque cuidar da família, irmãos, é um instinto do ser humano. Quando eu falo instinto, eu não estou dizendo que o ser humano é um animal, porque o animal tem esse instinto também, né? Por exemplo, a coisa mais absurda que a gente ouve falar é uma mãe que abandona seus filhos. É uma coisa absurda, inconcebível para aquilo que é natural no ser humano. Porque a mãe, ela carrega o filho 9 meses na sua barriga, ela tem todo tipo de situações difíceis, e ela põe o filho no mundo com dor, né? Até antes de inventarem a cesariana, pelo menos, e ela carrega esse filho nos braços, e com ele sugando a sua energia através do leite. E eu vejo na África, a gente fala que na África o ser humano é mais humano, porque aqui no Ocidente, né, e eu acho engraçado também, eu tenho meu amigo, meu compadre, né, americano, o pastor David, ele sempre fala assim, ele fala: aqui na América, ele fala para mim, nós somos preguiçosos. Ele fala, porque a gente inventa máquina para tudo. Então é aquela preguiça, né? Que o camarada não pode andar 1000 metros, ele tem que andar de carro.
Ele tem máquina para tudo, para não ter esforço, né? Para que serve o controle remoto da televisão, né? O cara senta ali no sofá e fica, ele não tem nenhum trabalho de levantar. Agora inventaram uns aparelhos que você fala, a porta abre, a luz apaga, a luz acende, né? Tudo você dá o comando de voz, você não precisa nem mais levantar do sofá. Então ele fala assim, nós somos preguiçosos, e de fato, eles têm máquina para tudo lá, né? Mas, na África, as mulheres ainda carregam os filhos até 2 anos de idade. Elas carregam nas costas, ela amarra a criança nas costas e ela vai para a roça, ela vai para a cozinha, ela vai no fogão, acender um fogão com lenha, com madeira, pôr fogo, e a criança nas costas, e ela toda suada, naquele calor de 40 graus, né, ali cozinhando, respirando aquela fumaça da lenha, né, e quando é poeira e é o calor, e o almoço, ela leva 3 horas para preparar o almoço. Ela vai comprar todos os dias no mercado, em saquinhos pequenos, em pequenas porções, para ela poder preparar o almoço. E ela vai com a criança nas costas, porque não tem com quem deixar. O homem, ou ele está trabalhando, ou ele está descansando, porque lá é o homem que é preguiçoso. Não sei, aqui não, né? Aqui os homens não são preguiçosos, trabalham mais, né? Não sei se é porque nós temos mais mulher do que homem na igreja, né? Porque os homens estão lá, né? Sentados no sofá, igual uma batata de sofá, que é um termo também que os americanos usam bastante, né? Mas lá na África, os homens às vezes são mais preguiçosos que as mulheres, né? Acontece, não sei porquê. E aí, a mulher trabalhando, ralando, né? E aí o homem depois ele senta lá, e a mulher então vem com aquele prato, né? E a criança nas costas, e ela põe o prato, né? E serve os homens primeiro, eles comem primeiro, aí depois as mulheres, aí depois as crianças, se sobrarem, né? E se sobrar ainda das crianças, dá para as crianças que estão lá na rua, ou dá para alguém que está passando lá, né? Que está aí, que não almoçou. E assim é. Então, irmãos, o amor, ele vai nos fazer, o que eu estava dizendo então, o instinto da mulher, o instinto da mãe, é um instinto de preservar a sua própria existência, a sua família. Então esse instinto também pode levar a pessoa à oração. Tem oração, por exemplo, nas religiões animistas, eles não oram, eles fazem magia. E isso também pode ser trazido para dentro da igreja evangélica. Nós podemos aqui tentar fazer magias. A partir do momento que nós não conhecemos a Deus, da maneira como as Escrituras nos revelam, da maneira como Jesus se revelou, nós podemos também fazer magia e com um sentido egoísta. Agora, para encerrar, irmãos, que eu acho que eu já abusei dos irmãos aqui, né, no tempo, a terceira oração de Paulo em Efésios está no capítulo 6, e essa é mais missionária ainda do que as outras. Se eu já comecei a falar de missões lá atrás, aqui nós vamos ver mais ainda missões. Capítulo 6, versículo 18. Quando Paulo termina de falar da armadura de Deus, ele vai falar sobre oração. Então ele diz que, agora ele não está dizendo que ora pelos efésios, agora ele diz aos efésios para orar. Então ele diz, vocês lá, orem, né, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Esse orar no Espírito, irmãos, tem algumas pessoas que interpretam como oração em línguas, mas eu não posso entender que seja exatamente isso, porque orar no Espírito é orar dirigido pelo Espírito Santo, porque senão tudo que nós fazemos no Espírito, a Bíblia fala que nós devemos andar no Espírito, mas eu não ando, não é questão de andar falando em línguas, é questão de andar segundo o Espírito. Aqui é a mesma coisa, orar no Espírito é orar na direção que o Espírito dá, não necessariamente em línguas. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora, não é só Paulo que ora pelos santos,
mas vocês também devem orar pelos santos. Então, qual o motivo de oração? Ore pelos santos, ore pela igreja. Por quê? Lembra porque eu falei? A igreja é alvo de Satanás, é alvo do inimigo, é alvo dos demônios. Se há uma coisa que o diabo não quer, é que você seja igreja. O diabo não quer que você esteja executando a sua função de corpo de Cristo aqui na terra. Porque é o que ele tem mais medo, ou é o que ele mais odeia. Então, orar pelos santos, para que os santos sejam santificados, para que os santos perseverem, para que os santos continuem e possam terminar bem a sua jornada cristã. Verso 19: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Então aqui, para finalizar, irmãos, a nossa oração não é nem para tirar a perseguição. Então nós vamos orar pela igreja perseguida. Por que nós vamos orar pela igreja perseguida, irmãos? Para que eles tenham ousadia para falar do Evangelho. Irmãos, nossa salvação já está garantida. Todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde, aqui nesse mundo. Então, enquanto eu estiver aqui, a minha oração é para que a minha missão seja cumprida. Não é para prolongar a minha vida aqui na terra. Não tem isso na Bíblia. Aliás, se você ler as cartas de Paulo, não é? Porque as cartas de Paulo é uma porção importante das Escrituras, os irmãos concordam? São 13 cartas de Paulo, a teologia de Paulo, aquilo que Paulo fala. Por exemplo, se a gente ora por milagre o tempo todo, mas você não vê Paulo falando para orar por milagre. A gente ora pelo sobrenatural, mas você não vê Paulo direcionando dessa maneira. Por quê? Nós vimos no Antigo Testamento o Shalom, orai pela paz de Jerusalém. Aí você vê Jesus, ele vem e ele cura os doentes. Mas todas as vezes que Jesus cura, ele cura por quê? Porque ele é aquele que traz o Shalom de Deus na sua plenitude. E os milagres de Jesus são para provar quem ele é. Ele é o Messias, ele é o Cristo. E depois você entra em Atos dos Apóstolos e os milagres continuam sendo sinais. Mas quando você lê Paulo, embora também seja um homem que fez muitos milagres, ele não está focado nos milagres. Então, muitas vezes a teologia de hoje, as igrejas do modernismo, as igrejas do século XX, do século XXI, elas estão focadas no milagre, porque o milagre atende aos seus interesses. Mas não, e esses interesses podem ser egoístas, mas não porque isso glorifica exatamente a Deus. Então, o milagre acontece, Deus faz, Deus levantará o doente, o Senhor o levantará, mas o sofrimento, ele tem uma função na vida do ser humano. Então nós não podemos orar simplesmente para Deus tirar todo o sofrimento, não é assim que a gente ora, mas é para que o sofrimento nos ensine, que o sofrimento alcance o seu objetivo também. O sofrimento entrou na vida humana por causa do pecado. E com o pecado entrou a morte. E a morte traz sofrimento, traz a enfermidade, traz o sofrimento que são as divisões do relacionamento. Mas qual é o relacionamento mais importante que foi quebrado? Entre Deus e o ser humano. E quando Paulo fala, a primeira oração de Paulo aqui em Efésios,
Irmãos, é que é tão profundo que dá para a gente passar a noite aqui falando, né? Mas na primeira oração, ele fala de Cristo, e a igreja é o seu corpo. Mas ele fala também, no capítulo 5 de Efésios, que a igreja é a noiva, é a esposa de Cristo. Então ele fala como é que a esposa tem que tratar o esposo, e como é que o marido tem que tratar a esposa. E ele fala, mas eu estou falando de Cristo e a sua igreja. Porque a igreja, ela completa Cristo. Então a igreja tem uma função tremenda, importantíssima. Assim como Adão, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E a esposa vem para completar a mulher e o homem a imagem de Deus. Assim também a igreja completa Cristo. Cristo não está completo sem a sua igreja. O noivo não pode ficar só sem a sua noiva. Então, irmãos, a oração, ela tem esses objetivos todos. O sofrimento vai cumprir o seu propósito. Ele vai levar as pessoas a buscarem a Deus. E quando elas buscarem a Deus, elas serão por Ele salvas. Ela pode estar buscando só a cura física, como aconteceu com aquele homem que trouxeram para Jesus, e ele foi perdoado dos seus pecados. Amém? Vamos orar, irmãos? Fique em pé. Aleluia.